Deus abençoe poderosamente a sua vida em um nome do Senhor Jesus. Seja bem-vindo a mais esse momento de mensagem diária e oração da fé. Hoje eu quero trazer para você algo muito importante: a consequência das decisões humanas. Sabe, nas mensagens passadas, nós ouvimos que o povo de Israel exigiu um rei e decidiu que queria ser governado pelos homens. Deus disse a Samuel: façamos a vontade do povo. Tudo o que eles pedirem, faça. E Samuel fez exatamente a vontade do povo. E eu vou falar assim, porque tem muita gente no nosso meio, no meio evangélico, no meio religioso, querendo dizer que tudo o que está acontecendo é a vontade de Deus. Inclusive, os males que estão vindo sobre a terra. Inclusive, os males que estão vindo sobre a família. Quero lembrar você que esta não é a vontade de Deus. Esta é a vontade dos homens. Eu quero lembrar você que por mais que Deus seja todo-poderoso, Criador dos céus, da terra e do mar, Deus não interfere na livre escolha humana. A Bíblia diz que Deus coloca diante de nós dois caminhos, mas nós escolhemos o caminho que nós queremos. Então o profeta Samuel unge o rei Saul como o primeiro rei proclamado em Israel. Samuel, ele reúne com o povo, e já que o povo tirou a autoridade do profeta, presta atenção, o povo tirou a autoridade do profeta sobre a vida deles. O povo tirou a autoridade de Deus sobre a vida deles. O profeta se coloca diante do povo para ser julgado, para ver que crime foi que o profeta cometera diante dos homens e diante de Deus. Então disse Samuel a todo Israel, 1 Samuel capítulo 12, verso 1, eis que ouvi a voz de vocês, tudo o que me pediram eu fiz, e constituí sobre vós um rei. Agora, pois, tendes um rei à vossa frente. Eu já não tenho autoridade sobre vocês. Envelheci e estou cansado. Meus filhos estão convosco. Meu procedimento esteve diante de vós desde a minha mocidade até o dia de hoje. Eis-me aqui. Sejam vós testemunha contra mim diante de Deus e perante o rei de vocês. Se eu tomei de alguém um boi ou um jumento, se alguém eu roubei ou alguém eu oprimi, e das mãos de quem aceitei suborno para encobrir com ele os meus olhos, se assim eu fiz, devolverei. Então todo o povo respondeu: em nada nos roubaste, não nos oprimiste, nem tomaste coisa alguma das mãos de ninguém. E ele lhe disse: Deus é testemunha contra vós, disse Samuel, e o seu ungido, o rei de vocês, também é testemunha, de que nada tendes achado nas minhas mãos. E o povo confirmou: Deus é testemunha. Então disse o profeta Samuel: testemunha é o Senhor, que escolheu a Moisés, a Arão
e tirou vossos pais da terra do Egito. Agora, pois, ponde-me vós aqui, e pleitearei convosco perante o Senhor, relativamente a todos os seus atos de justiça que Deus fez a vós outros e fez aos vossos pais. Havendo entrado Jacó no Egito, clamaram vossos pais ao Senhor, e o Senhor enviou a Moisés e a Arão, e os tiraram da terra do Egito, e os fizeram habitar neste lugar. Mas vocês se esqueceram de Deus, e Deus os entregou nas mãos de Cícera, comandante do exército de Azor, nas mãos dos filisteus, nas mãos de Moabe, que pelejaram contra vocês. Mas clamaram ao Senhor e disseram: pecamos, ó Deus, contra ti, e servimos a Balaíns e a Aserá. Agora, pois, livra-nos das mãos dos nossos inimigos e te serviremos. Mas o Senhor teve misericórdia, enviou a Jerubaal, Sansão, a Baraque, a Jefté e a Samuel, e vos livrou das mãos de vossos inimigos em redor, e habitaram em segurança. Vendo vós que os filhos de Amon vinham contra vós, me disseste: não, reinará sobre nós um rei, ao passo que o Senhor vosso Deus era o vosso rei. Para você que está ouvindo essa leitura, eu quero que vocês entendam que o profeta Samuel e juiz começou o seu último julgamento, em que as partes eram ele, profeta de Deus, e o povo, em que ele estava sendo julgado por si mesmo diante do povo, caso ele tivesse cometido algum pecado. E o povo declarou a inocência de Samuel, porque diante de Deus e diante dos homens, Samuel era um profeta fiel a Deus. E a partir do momento que o povo confirmou a inocência do profeta Samuel, Samuel começou a declarar as falhas do povo desde os dias de Moisés, em que o povo sempre foi tendencioso a seguir o caminho do pecado, a seguir o caminho que os afastavam de Deus. No final, Samuel disse: vocês deixaram de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz dos homens. Vocês escolheram um rei dentre os homens e deixaram de servir ao verdadeiro rei. Sabe por que eu estou trazendo essa mensagem para você? Porque tem muita gente que se sacrifica em nome de um político, em nome de uma religião, em nome de um pastor, mas poucas são as pessoas que enfrentam as lutas em nome de sua fé. Sabe, quando a sua fé ela é real em Deus, a palavra de Deus se cumpre em você, aquela do Salmo 37. Descansa no Senhor e espera nele, ele é a tua salvação. Ele fará a sua justiça aparecer como o sol aparece ao meio-dia. Entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, e mais ele vai fazer por você. Mas você tem que ser dirigido por Deus. Você não pode ser dirigido pelas paixões da sua carne. Você não pode simplesmente reclamar e falar mal de Deus ou dos profetas. Porque muitas pessoas dizem aí que não vão à igreja porque tem crente errado, porque tem pastor errado.
Tem muita gente que prefere se assujeitar ao conselho de um criminoso do que ouvir um conselho de um homem de Deus, porque ele ou ela acha que achou no homem de Deus alguma falha. E Samuel chamou o povo a juízo. Samuel fez o povo fazer uma reflexão para que o povo entendesse que as escolhas que eles estavam fazendo tinham consequência. E no final do verso 12, Samuel diz: vocês disseram, reinará sobre nós um rei, ao passo que Deus era o vosso rei. Agora, pois, eis aí o rei que você escolheu, que você pediu, e eis que o Senhor vos deu um rei. Se temerdes ao Senhor, e servirem, e lhe atenderem a vós, e não forem rebeldes a Deus, mas seguir os seus mandamentos, tanto vós como o vosso rei, que governa sobre vós, bem será. Se, porém, não deres ouvidos à voz do Senhor, mas forem rebeldes aos mandamentos de Deus, a mão do Senhor será contra vós e contra vossos pais. Ponde-vos também agora aqui, e veja essa grande coisa que o Senhor fará diante dos vossos olhos. Não é agora o tempo da colheita do trigo? Clamarei, pois, ao Senhor, e dará trovões e chuva, e saberás e verás que é grande a vossa maldade que tendes praticado perante o Senhor, sendo governado pelos homens e não por Deus. Invocou Samuel ao Senhor, e o Senhor deu trovões e chuva naquele dia, pelo que todo o povo teve medo, e de maneira em que respeitaram ao Senhor e a Samuel. Todo o povo disse a Samuel: implora a Deus pelos teus servos, implora a teu Deus para que não venhamos morrer, porque a todos nós, os nossos pecados, acrescentamos o mal de pedir para nós um rei. Sabe quantas pessoas aqui no Brasil, que é uma democracia, elege um político que é contrário à fé, elege um político que é contrário à palavra de Deus, que é perseguidor da igreja, que se junta com magistrados, que se junta com outros políticos para aprovar lei contra a pregação da palavra de Deus. E depois essas mesmas pessoas, e muitas vezes na hora da doença grave, do prenúncio da morte, essas mesmas autoridades, com hipocrisia, pedem oração. É o que está acontecendo hoje. O que aconteceu com o povo de Israel ontem é o que está acontecendo hoje com o povo brasileiro, americano, chinês, japonês e seja lá qual for a nacionalidade dele. São povos que estão vivendo no pecado. E depois que cometem pecados contra Deus, depois que fracassam em suas decisões, vem correndo pedindo oração, vem correndo pedindo ao homem de Deus que é perseguido, que é humilhado, que é destratado, que muitas pessoas riem quando vê um homem de Deus preso, machucado. Aí vai até esse homem de Deus e diz assim: ora por nós, homem de Deus.
Pede misericórdia por nós, homem de Deus. Mas vai chegar um momento que nem mesmo a oração do homem de Deus vai ser ouvida. Isso aconteceu no tempo de Jeremias. Deus disse a Jeremias: Jeremias, não perde seu tempo e não ora por um povo rebelde. Mas Jeremias não parava de orar. Mesmo machucado, preso, passando dificuldade, Jeremias não deixava de orar. Eu muitas vezes me vejo nessa situação. Muitas pessoas não querem me ouvir, não querem aceitar o meu conselho, mas na hora do grande aperto sabem que Deus vai ouvir a minha oração e acham que eu vou estar pronto e com forças para orar. Samuel estava fraco, Samuel estava morrendo e Samuel estava celebrando o seu último julgamento como juiz em Israel. Não confunda as coisas. Samuel não deixou de ser profeta. Ele vai continuar, depois daqui dessa mensagem, a agir como profeta em Israel. Mas ele deixou de ser juiz. Continua. Disse Samuel ao povo: não tenham medo. Vocês cometeram um pecado maligno. No entanto, não vos desvieis de seguir ao Senhor, mas servi a Deus de todo o vosso coração. Não se desvie para seguir coisas vãs, como religiões inúteis, como fé inútil, que nada aproveita, e tampouco não pode vos livrar, porque são falsos. Pois o Senhor, por causa do seu grande nome, não vai desamparar o seu povo, porque aprove ao Senhor fazer de vós povo dele. Quanto a mim, disse Samuel, longe de mim eu pecar contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Sabe, por mais que pareça difícil para o pastor, ele não pode parar de ensinar, ele não pode parar de pregar, ele não pode parar de falar do amor de Deus. Por mais que seja difícil para mim, eu não paro de fazer o meu trabalho como servo de Deus por vocês, embora alguns não dêem o devido valor, embora alguns não queiram ouvir nem aceitar a verdade, porque no momento que eu parar de ensinar a vocês o caminho bom, a Bíblia diz que eu vou estar deixando de fazer aquilo que o Senhor me chamou para fazer, e eu vou estar pecando contra Deus. Disse Samuel: temei ao Senhor, sirvam a Ele de todo o coração, e vejam quão grandiosas coisas o Senhor fez e fará por vós, se preservardes em fazer o mal, morrerão, tanto vós como o vosso rei. Meu amigo e minha amiga, faça o bem. Use esse julgamento de Samuel para fazer um exame de consciência sobre a sua vida. Veja quem você é e o que você tem escolhido diante de Deus. Feche seus olhos, eu quero abençoar você. Meu Deus amado e meu eterno Pai, reina sobre nós. Não queremos ser governados pelos homens. Não queremos escolher sobre nós lideranças, nem espirituais, nem carnais, que sejam lideranças corruptas, mentirosas,
envolvidos com o trabalho de enfrentar a fé e a esperança do povo que clama a Deus. Mas eis que nesse momento nós queremos ser governados pelo Senhor. Seja Deus autoridade sobre nossas vidas. Seja Deus autoridade sobre nossas famílias, para nos abençoar, para repreender de nossas vidas, de nossos caminhos, toda doença, toda enfermidade, todo desânimo, todo fracasso. Que o poder de Deus se manifeste em nosso favor e em favor de cada um daqueles que são importantes para nós, protegendo e guardando de todo mal, resgatando, salvando aqueles que caíram, que se perderam, que estão feridos, abençoando aqueles que se sentem amaldiçoados, abençoando aqueles que se sentem abandonados, porque estão desempregados, porque estão doentes sem uma cura. Meu Deus, traz a libertação, traz a proteção, não só para este povo que ora comigo, como também para cada familiar, para cada ente querido. Seja o Senhor o guarda daqueles que saem, que chegam. Dê o Senhor paz e tranquilidade àqueles que deitam para dormir. Meu Deus, dá a eles uma mente segura, dá a eles uma mente abençoada. Faz do teu povo um povo abençoado, um povo forte. Faz do teu povo uma bênção, meu Deus. Eu te peço em nome do Senhor Jesus. Espírito Santo, consagra essa água. No momento que essa pessoa beber, seja ela curada. E aqueles que cooperam com esse canal, sejam eles abençoados por Deus. Você que crê, diga amém, graças a Deus. Que Deus abençoe você, prospere as obras de tuas mãos e te dê a paz.